Diga graças a Deus. Quero que você escolha alguém do seu lado aí, na direita ou na esquerda. Escolha alguém, diga para ele: querido irmão. Diga, seja gentil, diga: querido irmão. No dia que você nasceu, naquele dia, muita gente sorria, só você chorava. Continua, continua. Espera. Aleluia. Eu preciso de mais retorno, que eu não consigo falar com a boca colada no microfone, gente. Eu falo longe e eu preciso de retorno aqui. Diga para ele, continua. Porém, se Jesus demorar um pouquinho para voltar e você morrer, vai ficar tudo bem. Naquele dia, muita gente vai chorar. Só você vai sorrir. Porque você vai saber que você viveu todo o propósito de Deus para a sua vida. Quantos aqui têm propósito de Deus? Quem acredita que nasceu com um propósito? Eu quero compartilhar algumas coisas com você. Preciso que você tenha aí uma caneta nas mãos, um pedacinho de papel. Deus lhe ajude, você tenha um pedaço de papel. Se não, que Deus dê para mim a mente que você tem, porque para eu guardar uma mensagem dessa manhã, só com a cabeça que você tem, eu queria ter a sua mente. Eu estava ouvindo o pastor José Roberto falar, parece que ele viu a minha madrugada. 3 horas da manhã eu perdi o sono. Na verdade, desde que eu cheguei aqui, eu não dormi uma noite direito. Não tive uma noite que eu pudesse dizer, dormi. 3 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã. Porque existe uma dependência, você lê, você anota, você checa, aí você chora, aí você anota de novo, porque não é uma coisa profissional. E eu quero compartilhar com você alguns segredos da palavra de Deus essa manhã. Eu gostaria muito que você anotasse. Você acredita em segredos? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, a Bíblia diz assim: mas a vós é dado saber os segredos, os mistérios do reino de Deus. Depende da sua versão, você encontra segredos ou mistérios. Diga comigo, segredos. Você conta os teus segredos para qualquer um? Por que Deus vai contar os deles para qualquer um? Pense comigo. Se você não conta os teus segredos para qualquer pessoa, por que Deus vai contar os deles para qualquer pessoa? Então existem alguns segredos que Deus só dá para a sua igreja. Só a igreja recebe. Então eu quero compartilhar algumas coisas nessa manhã. E gostaria que você ficasse atento a todas elas. E na medida do possível, anotasse, registrasse. E talvez então, se não tiver como anotar, assista depois todas as ministrações, para que Deus abençoe a sua vida. Eu continuo grato a Deus por esses dias. Trago sempre o abraço do meu pastor presidente, pastor Wagner da Costa, toda a igreja em Toronto, no Canadá. Ao pastor Antônio Dionísio, ao pastor Oséias, ao pastor Elias. Agora o pastor e amigo Kennedy, nessa proposta de missões, a toda a igreja. E eu quero repartir com você o que eu recebi do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, queridos. Aleluia. Hoje de manhã eu falava com a minha esposa, eu não consigo dormir nesse lugar, eu não tenho sono nessa terra. E é interessante quando Deus tira as raízes da gente de um lugar. Você não se sente mais em casa. Não é mais sua casa. Uma vez eu estava numa manhã missionária com o pastor José Satiro, da Colômbia. E ele ministrava sobre o processo dele ter deixado o Brasil e ir para a Colômbia.
O pastor José Satilo hoje tem uma das igrejas mais influentes na América Latina. E uma igreja gigantesca, milionária, de uma influência na sociedade sem precedentes. E numa madrugada ele chorava dizendo: Senhor, deixa eu voltar pelo menos para visitar o Brasil 1 dia, 2 dias. Senhor, deixa eu voltar pelo menos para comer uma macarronada feita lá na minha cidade. Eu estou com saudade do arroz, do feijão, do macarrão e tal. E Deus dizia para ele: não, você não vai voltar tão cedo não. Porque se eu não te arrancar com todas as suas raízes, você não fica na Colômbia. Você não fica na Colômbia. Eu vejo como isso é muito forte, por exemplo, nos portugueses de raiz. Nós temos muito português no Canadá, mas todos eles choram todo dia e projetam todo dia voltar para Portugal. Vamos voltar para Portugal, vamos voltar para Portugal, vamos voltar para Portugal. E o único povo, a única cultura de adaptação rápida, inclusive com acentos, comportamento, é o brasileiro. Com o passar do tempo, você fica a sua imersão é tão incrível na cultura que as pessoas não conseguem perceber que você é de fora. E Deus por isso nos chama e chama muita gente com um propósito para fazer fora da nossa nação. E isso tem sido um incômodo esses dias. Não tenho sono, não durmo, né? Mas tem um propósito, é a responsabilidade de comunicar aos irmãos um favor de Deus. Eu quero que você saia desta manhã com essa consciência perfeita de que você tem, de que você nasceu com um propósito de Deus. O versículo de número 7 do livro do Gênesis, no capítulo de número 2, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Diga: alma vivente. Se você quiser, você pode sublinhar todo esse versículo aí, que é muito importante. Queridos, o desejo de Deus em criar o homem, em criar eu e você, é muito antes dele criar a terra. Na verdade, Deus pensava em mim, Ele pensava em você. E a gente precisa de muita humildade de coração quando nos aproximamos da Bíblia para aprender. Primeiro, que Deus só revela os seus segredos para a sua igreja. Você sabe que num ambiente de escola como esse que nós vivemos essa semana e que vocês vivem a cada ano, nós estamos em uma classe de caráter discipular. Porque a igreja de Jesus, ela é feita de discípulos. Ok? Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus falava de um jeito com a multidão e de um outro jeito com os seus discípulos. Para a multidão ele falava por parábolas, e quando os discípulos questionavam dizendo: por que o senhor não faz o mesmo com eles? E Jesus respondia dizendo: porque eu só revelo mistérios, eu só revelo segredos para a minha igreja. Seria um bom momento para você começar a se perguntar: se eu não tenho tantos segredos de Deus assim, será que eu estou com algum problema em relação a ser igreja? Porque algumas pessoas: eu não sei o que Jesus está fazendo, eu não sei o que Jesus está planejando, eu não sei para que lado eu tenho que ir. Você está meio perdidão como igreja. Você pode não ter tantos segredos assim. Percebe? Por que o Senhor não faz o mesmo? Ele sempre separou os discípulos à parte, dizendo: deixa eu lhes explicar o que eu quero dizer com isso. E ele fazia isso para a igreja. O nosso ambiente é um ambiente de aprendizado, de colegiado, em caráter discipular. E nós precisamos de humildade de coração. O Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 25, das poucas vezes que o Senhor Jesus demonstra alguma máxima de emoção, ele diz assim: Senhor, obrigado porque o Senhor ocultou essas coisas de quem acha que sabe muito
e revelou a gente que tem um coração humilde para aprender. Talvez sabe muito, mas não aprendeu nada, porque Deus conhece o nosso coração. Como é que você consegue identificar um genuíno discípulo de Jesus? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, que todo discípulo ele é conhecido pelos seus frutos. E quando você vê os frutos, que tem dignidade e arrependimento, você entende que ali está indo um discípulo de Jesus. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus só revela segredos para discípulos. Ele só revela segredos para a igreja. E um dos grandes segredos que está envolvido aqui é que antes que Deus desejasse criar a terra e tudo mais, Ele desejou primeiro criar eu e você. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, por favor. Capítulo de número 1. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1. E encontre, por favor, o versículo de número 4. Diz-nos a palavra de Deus. Efésios, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes de qualquer outra coisa existir, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Destaque essa palavra: diante dele em amor, e nos pré-antecipou, que também se conecta com proposta de promessa, daquilo que se fala em relação ao que se vai ser feito, que está sujeito à prova de tempo e circunstância, que nos predestinou para filhos. Diga filhos. Diga, Deus nos fez filhos. Deus nos fez filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e fomos criados, gerados, eleitos nele. Versículo 6: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Diga graças a Deus por isso. Então aqui vai um segredo para você, preste atenção. Nós fomos, Deus não é um gerador de espíritos, Deus não é um criador de espíritos, Ele é um gerador de filhos espirituais. E tudo aquilo que se pode ver fisicamente é porque se extraiu de um modelo espiritual que já existe. Mais alguém aí? É bom escrever, senão tem que assistir de novo. Vai pegar não, irmão, confia não. É diferente da escola dominical. Pega aí, presta atenção. Tudo aquilo que se vê fisicamente é porque se extraiu de um modelo espiritual que já existe, e que foi e que teve origem em Deus. Ao longo da Bíblia a gente descobre que Deus revela isso das mais incríveis formas. Por exemplo, escritor aos Hebreus, epístola aos Hebreus, capítulo de número 8. Olha o que a Bíblia diz, no versículo de número 4 e no versículo de número 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olhe, faze tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Tudo que eu e você podemos ver fisicamente, espiritualmente já tem seu formato, espiritualmente já tem o seu modelo gerado em Deus. E Deus vai ativando através do seu instrumento de vontade e propósito a manifestação, a possibilidade de ver, de identificar
dificuldade de entender. Veja, a Bíblia diz, no capítulo de número 11 agora, do escritor aos Hebreus, no versículo de número 3, que pela fé entendemos, é mistério, mas aqueles que nos doutrinaram, como Paulo, e especialmente na sua postura e no seu compromisso de transferir exatamente o que recebeu do Senhor, pela fé. Qual é a fonte original de fé, poder e avivamento? A palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A nossa vida vai ficando complicada. Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. Aumenta a complexidade. Hebreus 10:38. E aquele que não viver pela fé vai ter um problema relacional de alma com Deus. Então veja que o verso de número 3 diz que pela fé, do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito só do que é aparente, mas de um modelo celestial, espiritual. Quais mundos Deus criou? Escreva: mundo invisível e mundo visível. Percebe? Anote aí. Tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe do lado de fora, veio de um modelo, veio de um padrão. Quando você estuda isso de uma forma bem simples, por exemplo, quanto da multiplicação da ciência, hoje já se divide o átomo em dois elementos, prótons e elétrons. E o resultado final disso, que popularmente também é chamado de universo paralelo, é chamado também de antimatéria. Diga essa palavra comigo, diga antimatéria. Significa que tudo que existe é o formato de alguma coisa que não se explica, mas que na antimatéria ou no mundo espiritual já existia. Quem já assistiu aqui o filme Interestelar? É os mais novos talvez, que fala sobre desdobramento ou dobramento do tempo. Percebe? A ciência acredita que tudo tem um começo e tudo tem um fim. E dentro de um espaço como um todo, se você acelerar a capacidade de que o começo chegue no fim o mais rápido possível, e faz esse produto acontecer através de... Existe um processador de moléculas na Europa que foi criado para descobrir a origem do Big Bang. Se você acelera, funciona assim. Você tem, presta atenção, um começo e um fim. A Bíblia diz que foi dada ao homem essa capacidade de construir ciência, inteligência. Ele é uma expressão de Deus. No homem tem partículas de tamanha sabedoria. O tempo começa aqui, termina aqui. Se você conseguir fazer isso aqui acontecer o mais rápido possível, você provoca um dobramento do tempo. Então você emenda o começo com o final, sendo que tudo isso se transforma em um único dia. Deus está aqui ou não está? Ah, você não entendeu. Difícil pegar, né, gente? Por isso que vale a pena esses 40 contos que você pagou aqui e ainda reclama que a comida não está boa. Quanto tempo você leva lendo isso, hein? Presta atenção, veja como todas as coisas vão apontando para que a existência de Deus seja inquestionável, indiscutível. O aceleramento de partículas, esse grande propulsor, esse grande... o nome me faltou aqui agora, mas eles aceleraram a partícula de um átomo, por exemplo, para desdobrar no tempo. O que é que aconteceu com eles? É um aceleramento de partícula, tem um nome, alguma coisa. O que aconteceu com ele? Quando ele foi acelerado do começo ao fim, ele desapareceu. CERN, ele desapareceu. E para onde foi? Tudo que você está vendo foi processado na mente de Deus primeiro. Não, é que você não está conseguindo entender isso. Significa, eu vou falar de uma forma bem simples, bem, quando a gente fala assim,
É simples mesmo. Eu vou falar de uma forma bem simples. Significa que antes que você pudesse existir aqui agora, antes que eu pudesse ver você com seus traços, com seu jeito, trejeito, com seu rosto, com seu narizinho, narizão, com seu cabelinho, cabelão, com sua cabecinha, cabeçona, desse jeitinho que você é, desse jeitinho. Antes que você aparecesse aqui, na mente de Deus você já existia. Na mente de Deus você já estava desenhado. Na mente de Deus você já estava projetado. A Bíblia diz que Deus estabelece o fim antes do começo. Não importa que você viva hoje, em cada manhã Deus estará lá. E para que você pudesse existir, na mente de Deus você já deu certo. Então para Deus dizer para você, apareça nesse mundo, é porque na mente de Deus você apareceu para cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você nele. Você tem que dar muita glória a Deus por isso, rapaz. O quê? Primeiro Deus pensou a seu respeito. Gênesis capítulo 1. Ele teve uma ideia. Ele disse, eu estou com uma ideia aqui. Qual que é a ideia, Senhor? Eu vou fazer um homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que vocês acham? Reprodução do que ela há. Reprodução das coisas celestiais e espirituais. Espera aí, rapaz, dá uma olhada na beleza que a natureza tem. Essas árvores, esses rios, essas cachoeiras, essas montanhas. E dá uma olhada para você. Você não tem ideia do que o céu é, do que o céu te espera, de como é estar lá com Ele. É representação de coisas que vêm de lá. No capítulo 1, Deus teve a ideia. Vou fazer conforme a imagem e semelhança. O que vocês acham? Está concordado? Está concordado. Vamos amadurecer a ideia. No capítulo 2, a ideia está amadurecida. Vamos botar a mão na massa, vamos fazer agora. Ele projeta, pois ele põe a mão na massa e faz. E o homem está sendo gerado. Ele fez você. Você não entendeu ainda. Eu estou profetizando aqui que você não é fruto. Deus só precisava de um útero. O útero da sua mãe. Mas o útero da sua mãe não te define. A cor da sua pele não te define. A sua definição é Deus. A sua origem é Deus. Você foi gerado nele. Você é produto da obra dele, das entranhas dele, da vontade dele. Oh meu Deus, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Oh, aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Você está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. Nós somos uma representação de algo espiritual que em Deus já existia. Diga graças a Deus. Antes que você nascesse, Deus escreveu um tratado sobre você. Você acredita em segredos? Você sabe guardar segredo, irmão? Mente, né, irmão, que é pecado. Mas você sabe guardar segredo, irmão? Pode ser um segredo de Deus. Salmo de número 139, versículo 16. Aleluia. Eu não sei por que você não se alegrou ainda. Eu não sei o que está acontecendo aí, meu irmão. Meu coração já está a ponto de explodir. Antes de você ser gerado, Deus tem um diário pessoal dele. E Deus escreve tudo que quer fazer nesse diário. E ele vai anotando, vai anotando, vai anotando. Quando o Kennedy nascer, ele vai ser assim, ó. Eu vou mandar ele lá para Moçambique. Vou fazer uma obra grande através da vida dele. E as filhinhas dele serão assim. E a vida dele. Ele vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Salmo de número 139, versículo 16. Os teus olhos me viram. Viram o meu corpo quando ainda nem forma tinha. E no teu livro, no livro do teu propósito, todas as coisas a respeito de mim foram escritas lá, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Jeová, Senhor Deus, vai nas
ser mais um. Espera aí que eu vou mandar uma cartinha. Ele vai ser, ela vai ser, ele será, ela será, para louvor da minha glória, para manifestação da minha vontade. Com ele nascerá a esperança para um casamento digno, a esperança para uma sociedade digna, a esperança para um resgate. Você não sabe, mas cada pessoa que nasce traz um pouquinho do propósito que havia em Cristo, traz um pouquinho do propósito que havia no Verbo. A sua família pode ter passado por crises e crises, mas quando você começou a ser gerado nessa família, a esperança de salvação começou a ser gerado. Você não sabe, mas você é um tipo de Cristo para sua casa, porque todos nasceram com propósito da glória de Deus. Antes de você nascer, teu pai bebia, fumava, estuprava, violentava, batia na sua mãe, era promíscuo, viciado, prostituto, pornográfico, mentiroso, corrupto, arrogante. A sua família tinha uma história de coisa ruim. Um dia Deus olha para você e diz assim: eu vou fazer esse rapaz nascer. Agora eu vou colocar uma esperança nessa família. Agora eu vou colocar alguém que vai se levantar e vai quebrar com toda a maldição, que será para louvor da minha glória. Ele será um profeta na sua casa. Ele será um homem de sociedade de bem. Ele glorificará o meu nome na política, na empresa, como empresário, como homem de Deus. Se você se perdeu no meio do caminho é outra coisa, mas você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser o resgatador da sua casa, o resgatador da sua família. Você acredita na Bíblia? Diga glória a Deus. Eu começo aqui a concluir, presta atenção. Quando você nasce, sabe aqueles filminhos, aqueles desenhos de criança, que a cegonha leva o bebê e coloca um manual dentro? Mais ou menos assim. Jeová chega, pera, bota o manual dentro. Está aí o propósito, que é o livro do propósito de Deus que Davi entendeu. Você vem com esse livro. Quando você nasce baixo a influência do pecado. Não é fácil, porque aonde você nascer, haverá uma influência e uma imposição de pensamento, comportamento, atitude, sociedade, crença, fé, vida. Então o livro do propósito de Deus fica em stand-by e você começa a viver o livro da sua vida. Arruma um pedestal para mim, se for possível. Eu estou assim, hoje mexendo muito com as mãos. Eu vou me ausentar demais. Lá em Toronto eu uso um microfoninho de auricular, porque eu mexo muito com as mãos. Isso não cabe não, irmão. Isso é a minha violência contra esse negócio. Isso vai ser um maltrato com esse bichinho. Esse aí aí, esse é o negócio dele. Aí, tá vendo? Cada coisa no seu lugar. Aí. Esse aqui que eu mexo muito com as mãos. Presta atenção. Livro do propósito de Deus. Você já nasce em queda. E aí você vai tendo uma influência. Aí um outro livro é gerado. Qual é o livro? O livro da sua vida, que vai se distanciando do livro do propósito de Deus. Porque daí é por sua conta e risco, que envolve influência de família, sociedade, comunidade, pai, parente, vizinho, seja o que for. Ok? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus volta a ser depositado em você. E Ele te traz de volta para o propósito. Percebe? Só que esse retorno aqui tem um processo. E algumas pessoas não têm muita paciência para entender. Um dia, nós estaremos em prestação de contas. Para os que são arrebatados, a prestação de contas pelas obras, para recebimento da recompensa, coroa e com o Senhor para sempre. Mas os que virão depois da grande tribulação, os que vão enfrentar o juízo, serão julgados e condenados para a condenação eterna. E haverá uma prestação de contas de livros. Abra a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 20.
Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Versículo de número 11 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vocês querem quer ver uma jogada que é legal? Tipo uma chave assim que dá uma provocada na gente. Olha para alguém que está do seu lado, faz cara de inteligente, diga: vou te falar um negócio. Diga: vou te falar um negócio. No arrebatamento, a igreja vai estar com Jesus. Quando ele voltar, na segunda etapa, a igreja virá com ele, estará atrás dele. Agora faz cara de inteligente e fala: eu vou te dar um toque. Se depois da sua morte, quando você abrir os olhos, você dá de cara com o trono branco, você está no juízo final. Você não pode ver o trono pela frente, não. Você tem que ver ele por trás. Significa que você venceu, está sentado como ele também venceu, e regerá sobre as nações. Quem pegou? Diga glória a Deus. Versículo 12: E vi os mortos pequenos e grandes. Vamos falar sobre isso que dá muito tempo. Que estavam diante de Deus, e abriram-se os de todas aquelas gentes. Cada um viveu sua vida como quis. E aí ele disse: agora me traga o outro livro, o da vida, que eu escrevi sobre eles, e vamos compará-los. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, não no outro livro, mas nos livros segundo as suas obras. Certo? Cada vez que você vem a um culto, a uma classe de estudo, a uma escola bíblica, a um culto da palavra, cada vez que você vem à escola dominical, você vai chegando cada vez mais perto do entendimento do propósito de Deus para a sua vida, e você começa a fluir segundo a vontade de Deus. Você entendeu até aqui? Segure a Bíblia assim. Diga assim: a Bíblia diz que Deus escreveu um livro de propósito para a minha vida, e tudo que Deus escreveu lá, eu tenho que vivê-lo. É para a glória de Deus. Diga: a Bíblia que eu tenho na minha mão é o livro de Deus que contém o propósito para Cristo. E tudo que Cristo viveu porque ele dizia: de mim se escreveu no livro. De mim se escreveu no livro. Por que o senhor está indo para Samaria? Porque se escreveu no livro. Mas por que o senhor está fazendo assim? Porque se escreveu no livro. Mas por que o senhor está fazendo isso? Porque está escrito no livro. Por que o senhor fez? Porque está escrito no livro do propósito de Deus para a minha vida. Você entendeu até aqui? Abre a Bíblia no livro do escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 7. E então disse: eis aqui venho. No princípio do livro já estava escrito de mim, para fazer toda a vontade de Deus. E o conflito que eu e você vivemos existencialmente falando, é quando a gente se distancia tanto do propósito, que a gente entra em choque, a gente entra em crise, a gente fica desesperado por o que está acontecendo comigo. É porque nós estamos fora do propósito de Deus. Você acredita que existe um propósito de Deus para a sua vida? Então essa vai ser rapidinho agora. Pega lá, Lucas capítulo 2. E a gente vai encerrar. Ó, eu vou deixar você. Olha que legal. Essa é a proposta. Eu tenho uma escola de interpretação bíblica. Interpretaçãobíblica.com.br. Se você quiser conhecer mais lá fora com o Joel, tem o panfletinho da escola. Eu vou citar, você vai ler comigo e você vai entrar naturalmente no processo de compreensão do assunto, ok? Lucas capítulo 2. Eu não vou nem me esforçar muito para aplicar,
mas você vai sozinho entender e pegar e observar, tá? Absorver. Diga comigo, a Bíblia, é que eu preciso que esteja na sua mente. A Bíblia é o livro do propósito de Deus para Jesus. Assim como Jesus cumpriu o que estava escrito nesse livro, eu preciso cumprir o que está escrito sobre mim no livro de Deus. Ok? Lucas capítulo de número 2, versículo de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Aqui a gente faz uma aplicaçãozinha bem simples assim. Quer que a glória de Deus volte? Pastoreie o rebanho de Deus quando ninguém está acordado. Vou dar até um tempo para você escrever. Versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O livro cumprindo o propósito. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Destaca o versículo 12, esse é o sinal. Ok? Tudo bem. João capítulo de número 16. Vai conectando os textos, senão depois assiste amanhã, no outro dia. João capítulo 16. Se você não dá glória no final dessa reflexão, não é esse versículo aqui não, mas dessa reflexão, você tem que avaliar, você tem que aceita Jesus de novo, sei lá, muda a perspectiva da escola dominical, volta a frequentar, mas é simples demais, ok? O que tem na sua cabeça? Bíblia, escrito, propósito de Deus para Jesus, Jesus o cumpre, exemplo nosso, ele é o nosso modelo, a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? João 16, versículo 21, João Evangelho. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição nem da dor, pelo prazer de haver ter nascido um homem. Por que ele não disse? Por que ele não reforçou a ideia da criança? Por que ele reforça o gênero em particular? Porque agora nasceu um homem no mundo. Porque Jesus falava dele e falava de Maria. Escute isso, presta atenção. Todas as vezes que você encontrar mulher na Bíblia, você tem que observar ela, tendo em mente que a Bíblia é o livro escrito para conter o propósito de Cristo. Eu vim fazer a vontade do meu Pai e toda a vontade dele, porque está escrito no livro dele desde o princípio. Acabou. Você entendeu a Bíblia aqui? Ok? Beleza. Tenha isso em mente. Cristo cumprindo o propósito. Você encontra a mulher, você tem que observar a mulher do ponto de vista de 3 pontos de vista diferentes. Primeiro, você pode estar tendo uma informação sobre Israel, Hebreus e Israel, em todo o seu tempo de transição e tal, Canaã, antes de Canaã, pós-Canaã, mas não vamos complicar. Se olha para a mulher, você pode ter uma informação sobre a nação de Israel, você pode estar lendo algo sobre a igreja, ou você pode só simplesmente estar entendendo alguma coisa sobre Maria, a mãe de Jesus, que a bichinha sofreu tanto nesses anos de denominacionalismo. Irmão, você conhece outra mulher que foi mãe do Filho de Deus? Ela tem o seu lugar, ela tem a sua honra, não a sua capacidade de ser mediadora, mas ela tem o seu lugar. E ela é uma coluna estratégica de observação para a profecia bíblica. Quando a moça, ela entra no seu processo, agora ela é mulher e está pronta para gerar, é por isso que o equilíbrio do mundo é o leite sem mácula. O equilíbrio do mundo, do universo, é o leito sem mácula. Hebreus capítulo 3, versículo 4.
Hebreus capítulo 13, versículo 4. O equilíbrio do universo é o leito sem mácula. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Porém, os fornicadores, os adúlteros, Deus os julgará. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que uma concepção acontece, o Espírito Santo de Deus se apresenta para colocar na matéria o propósito. Significa que cada concepção feita em um leito que não é manchado, a esperança renasce de alguém que vai ser gerado como modelo de um Cristo, sendo redentor para casa, para a família, para a sociedade. É um homem que Deus vai usar, é uma mulher que Deus vai levantar, é um jovem que Deus vai revolucionar. Quando isto é feito irresponsavelmente por fornicação, adultério, ou seja, sem propósito, Deus o julgará. Tem gente que paga um preço hoje e não sabe por quê. O seu tempo de ignorância passa, mas agora que conhece a verdade, reproduz isso de novo. Pela fornicação, pelo adultério, pela prostituição, pela pornografia, deitando-se com sua esposa e produzindo efeitos pornográficos de uma memória ativa em prostituição. Sendo que na presença, no momento do ato sexual, é algo, a psicanálise hoje está ganhando muita força nessa questão, nesse quesito de interpretativo, mas não é o caso. Inclusive o pastor Alain Brizotti está se especializando nisso. O momento do ato conjugal, o momento de santidade, porque para muita gente é um momento de prazer, dali, quebra. Mas quando o homem e a mulher estão no momento do ato sexual para a concepção, o Espírito Santo está presente, porque mais uma vez a matéria de Deus, o Espírito da vontade, do propósito de Deus vai ser incorporado à matéria, e quando aquilo é feito para a glória de Deus, gera uma esperança que vai curar a casa, que vai restaurar a família. Esses em crianças amarguradas que foram geradas em uma atitude de atividade ou de ato sexual que foi por arrogância, por apenas uma necessidade de se aliviar, e aquela criatura foi gerada e ele vem do ventre com amargura e traumas e não sabe por quê. Gente, tudo que se vê fisicamente representa, reproduz. Quando a mulher está sendo tocada para o ato sexual, o corpo dela não está recebendo aquilo apenas como informação de prazer. Quando ela é tocada, o corpo dela diz aos hormônios: se prepare para conceber. O prazer é uma consequência de segundos que não... Mas o propósito é concepção. Então o corpo se prepara. Quando Jesus menciona isso aqui, ele fala da dor que Maria sentiu para parir ele, porque era uma jovenzinha que nunca havia conhecido, porque ela pergunta dizendo: mas como isso é possível? Nunca ninguém me preparou para gerar assim. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você vai conceber de Deus. Bendito serás tu entre as mulheres. Bendita serás tu entre as mulheres. Vai gerar o Filho de Deus. E ele diz, porque é isso que a mulher sente, aquela dor, aquela ânsia, aquela tristeza. Mas bastou a criança nascer, colocou no colinho, a mãe não sente dor, não sente mais nada. É uma coisa extraordinária. Tem um vídeo que circula na internet, é maravilhoso, porque o neném nasceu morto e o médico mandou levar, e a mãe gritou, disse: não, por favor, eu sei que ele nasceu morto, mas antes de levá-lo, traga aqui para que eu o abrace. E quando a criança foi depositada no seio da mãe, ela acordou e voltou à vida. Se não acha isso espiritual não, irmão, dá glória a Deus. Rapaz, valoriza quem você é. Meu Deus, dá glória a Deus, porque você respira, você está bem, você está em paz. Vou terminar agora, pastor. Vou terminar agora. O almoço é meio-dia, né? 12:20?
Você está agoniado, está com medo, eu não vou terminar, né? Você pode ouvir mais 10 minutos? Escuta, porque senão, de repente o pastor não traz mais, ele já viu. Garantia aqui para voltar, né? Então presta atenção. A pergunta que está na sua mente agora é: e aqueles que morreram como inocentes? E aqueles que morreram no parto, com deformidades, ou até que nasceram e se mantêm com deformidades? A Bíblia diz no capítulo de número 6 do Apocalipse que quando os selos estão sendo abertos, tem um selo específico chamado quinto selo. No quinto selo, diz assim, que debaixo do trono está todos aqueles que morreram como mártires. A Bíblia é o livro do Apocalipse. Senão você não acredita em mim. Você vai achar que eu estou inventando. Livro do Apocalipse, capítulo número 6, versículo 9. Você tem que ter em mente que nós estamos baixo o pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso que enquanto Jesus não vir, todo mundo vai morrer. Só que quem morre com Cristo tem a certeza que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais cedo, mais tarde, menos dia, mais dia, vai todo mundo morrer. Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Que testemunho? Daquele que você vai no campo missionário e prega? Só? Não. Todas as deformidades físicas, todo o caos causado no corpo, considerando que o que Deus produz é espírito de vida, mas nasce com incapacidade, impotencialidade, nasce com problema, nasce e morre, nasce com ferida, eles se tornam mártires, porque morreram por causa da influência do pecado que está ativo. Se você pudesse perguntar a uma dessas crianças que morreu recém-nascidas, ou que sofreram durante dias por causa da cabeça d'água, ou por causa de ou qualquer outro problema, você diz, nossa, como sofrimento. Se você pudesse perguntar agora como eles estão ou como eles se sentiram, eles diriam assim: estamos felizes porque como mártires sobrevivemos e estimulamos, provocamos na vida de milhões de pessoas paciência, determinação, coragem, atitude, esperança, força. Tem pais que se tornaram melhores, sociedades que se tornaram melhores, pessoas que se tornaram melhores, e eles estão reservados. Olha só, versículo 10: clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Crianças que foram abortadas por causa do cigarro, por causa da bebida, por causa do aborto, gente que foi maltratado, nasceu doente por causa de uma alimentação irresponsável, oriundo, fruto de uma origem, de uma ação de pecado. Não é só daqueles que se levantaram como generais em frontes missionárias. Versículo 11: foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem por um pouco tempo, até que também completasse o número de todos os outros conservos irmãos que ainda morrerão como eles. Vamos terminar. Agora com você, hein? Presta atenção. Diga comigo: Israel, igreja ou Maria? Apocalipse capítulo 12. Quando Jesus está para nascer, o mundo espiritual está ativo. Deus caminha na eternidade, passado, presente e futuro. Para Deus é a mesma coisa. Não era um nascimento qualquer. Não era José Júnior que ia nascer. Era o Emanuel. Era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, diz a Bíblia, para cumprir toda a vontade daquilo que estava escrito sobre ele no livro desde o princípio. O mundo espiritual está ativo e o diabo sabe. Ele sabia. Havia uma movimentação sobrenatural do inferno. Então você precisa abrir a sua mente para esses três prismas de interpretação. Você vai perceber: Israel,
igreja e Maria. Presta atenção, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela manifesta, a igreja manifesta Cristo como o sol da justiça em vitória. Ela triunfa e pisa sobre as obras de Satanás, e ela é apostólica. Escute isso. Versículo 2, está grávida com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. Você tem que ter em mente, Israel, igreja, Maria. Versículo de número 3, e viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Vale uma observação, em nenhum lugar da Bíblia diz que o diabo tirou, derrubou, destruiu, jogou de cima do céu uma terça parte dos anjos. Não existe esse registro. O registro que se apega é aqui, e se deduz que aqui, possivelmente, potencialmente, podem representar anjos. Então guarde isso na sua mente. Só que se isso aqui estiver representando anjo caído, se isso aqui estiver representando demônio, a Bíblia diz que é uma terça parte. Diga uma terça parte. Então, se você sabe fazer conta rápida, para cada demônio que te atormenta, tem no mínimo 2 anjos que te ajudam. Quem não pegou, deixa para outro dia. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que quando o filho nascesse, fosse tragado. Maria precisa gerar Jesus. E o diabo tem que frustrar aquilo, porque é assim quando um projeto de Deus na sua vida vai nascer. O diabo não vê a hora de pôr a mão e desgraçar com seus sonhos, mas ele não sabe que o pai do projeto chega primeiro, porque ele não abre mão do filho. Por quê? Versículo 5, porque e deu à luz a um homem, veja, João, e deu à luz a um homem que irá reger as nações. Isso foi liberado. Isso aqui é uma outra escola bíblica. Isso foi liberado sobre Israel. Foi perdido no bezerro de ouro. Foi nacionalmente estabelecido em Levi. E foi agora universalmente liberado sobre a igreja. Mas também sobre Cristo. Mas também sobre a origem. Ah, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Para reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, seu trono. O que o senhor está falando, pastor? Salmo 22, versículo 9. Se eu não entregar tudo, vai acabar mesmo. Pode acreditar que vai acabar. Mas se eu não entregar, não vai ficar legal. Você vai sair daqui falando assim: vixe, demorou, mas foi legal. Ó, versículo, vai mesmo. Obrigado. Versículo 22, versículo 9. Veja que eu não estou fazendo aplicação, estou deixando você pensar. Conecta os textos que a gente leu. Mas tu és o que me tiraste do ventre e fizeste-me confiar, estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Salmo de número 71, versículo 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. E o meu louvor será para ti constantemente. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 1 e 2. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome e me fez na minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu e me colocou como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E termina. Lucas capítulo 2,
Quem é que vai dar notícia para os pastores? Por que não é José? Porque tinha que ser Deus para dizer que o filho dele havia nascido. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias, nas madrugadas da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor, quem é esse anjo aqui? Oficial de dias, ancião de dias, Deus o Pai, veio sobre eles e diz: agora a minha glória está sobre vocês, porque ele trocou a glória pelos panos dos pastores. A glória que ele estava com ele agora está sobre a igreja, agora está sobre os pastores. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Ele troca de lugar. E o anjo do Senhor disse: não tenham mais medo, porque cada vez que uma pessoa nasce, que uma criança nasce numa casa, Deus está dizendo para a família: não tenha mais medo. Se você cuidar dessa criança, é resposta de Deus para a sua vida. Na cidade de Davi, hoje nasceu o Salvador. E a gente fez um parto tão bonitinho, que esse é o sinal para vocês não se perderem lá. Ele trocou de lugar, deixou a sua glória e pegou os panos. E achareis o menino envolto em panos. Está limpinho, sem sujeira, enroladinho para medir. Você levante a mão direita lá em cima. Eu quero abençoar a sua vida. Você acha que o diabo vai botar a mão no propósito, no sonho, na chamada, na casa, na família, no namoro, no noivado, no casamento, na empresa, no ministério? Nós temos uma garantia: Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Deus. O que se pode se ver de você hoje foi gerado primeiro nele. Você é obra das mãos de Deus, e tudo que foi projetado para você, você vai viver. Assim diz o Senhor. Quem crê, adora ao que vive. Leva-me mais perto, onde eu escute, te... convide alguém do seu lado. A gente termina aqui para o propósito da manhã. Só um pouquinho, Júnior. Chama alguém do seu lado. Se você estiver perto da sua esposa, melhor ainda. Se não, a pessoa que estiver do seu lado, diga: olha aqui para mim. Olha com cara de quem está assim satisfeito. Diga: oh, eu não podia imaginar que você era tudo isso em Deus. Dê um abraço nele, diga: eu te abençoo. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Diga: E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo,
pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Diga graças a Deus. Quantos pode aplaudir a Jesus? Um aplauso longo e demorado ao Senhor que nos chamou. Aplauda a Ele seja a glória para todos sempre. Está liberado a temporada de viver o propósito de Deus, de viver todas as promessas de Deus. Ele é um Deus de promessas, não falha, é fiel para cumprir. E a Ele seja a glória para sempre. Diga graças a Deus.